Bom dia, meus amigos, como é que vocês estão? Eu vou trazer uma mensagem agora neste dia, neste domingo para você refletir aí na sua casa. Abra sua Bíblia rapidinho na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Rapidinho. Vamos desmistificar uma frase que eu sempre escuto por aí. Então, Paulo fala assim: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas, mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E algumas pessoas, meus amigos, elas começam a ter conflitos internos, conflitos na sua mente, porque acham assim: se Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e por que eu passo por lutas, e por que eu passo por dificuldades, por problemas, em alguma seara da vida? Mas aí é que eu quero trazer a reflexão para vocês neste vídeo. Será que essa frase, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está se referindo a bem-estar individual, ao seu bem-estar? Vocês já pararam para analisar? Queria compartilhar isso que eu aprendi com você. Primeiro, quando a gente pega essa frase e que vamos analisar e vamos desmistificar. Quando você fala que você tem lutas, que você tem dificuldades e que esta frase, essa afirmativa que Paulo estava falando, o apóstolo Paulo estava falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aí você começa a ter intrigas, confusões internas, achando que você não deveria ter dificuldades, problemas na sua vida, em alguma área da sua vida. Primeiro nós temos que analisar o que Jesus fala sobre dificuldades, sobre problemas comuns nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Jesus sempre falou e deixou claro na Bíblia que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então no mundo vós tereis aflições. Então tanto eu como você, nós teremos aflições. E essas aflições, esses problemas, essas dificuldades são comuns para todos. Nós vamos ter em alguma área, em alguma área da nossa vida, nós vamos ter algum problema. Então desmistificando isso. E agora nós vamos chegar naquela frase lá de Paulo, essa do capítulo 8, versículo 27. Nós vamos chegar lá. Então o que você precisa analisar é que você pode vir passar por algum problema, por alguma dificuldade na sua vida, e que você tem que entender que Jesus já tinha falado isso, que todos nós vamos passar por alguma dificuldade. Então não vincule esses problemas que Jesus mesmo já tinha afirmado que todos nós vamos passar com essa afirmação de Paulo. E aí nós precisamos analisar criteriosamente essa frase aqui de Paulo, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro nós precisamos entender que todos nós, volto a repetir, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, todos nós, você vai enfrentar problemas na sua vida, todos nós vamos enfrentar, porque o próprio Jesus falou, né, que todos nós teremos aflições. Então, a gente parar para analisar aqui na Bíblia, biblicamente falando, todos os homens descritos na Bíblia enfrentaram por algum problema, enfrentaram alguma dificuldade na sua vida. Todos. Você pode analisar, biblicamente falando, todos os homens passaram por alguma dificuldade. Agora, o que eu quero trazer algo para você, que é muito interessante, que você precisa compreender, que Deus não livra o homem do livramento. Deus não vai te livrar do livramento, do problema. Deus não livra o homem do problema. Ele não vai te livrar do problema, mas Ele vai passar com você o problema, pelo problema. Deus, Ele quer ser o teu amigo para enfrentar junto contigo, porque o sol nasce para o justo e para o injusto. Então Deus, Ele não vai te livrar do problema, da sua dificuldade, mas Ele vai enfrentar com você, junto com você, como amigo. Ele quer ser o teu amigo para passar por esses momentos contigo. Então Deus, Ele passa junto com a pessoa pelo problema, juntos, para mostrar para a pessoa que a pessoa não está sozinha. Então Deus, Ele quer te mostrar que Ele não está sozinho. Todos os problemas que você vier a enfrentar, eventualmente vier a enfrentar na sua vida, Deus, Ele quer passar junto contigo, porque Ele é o seu, ele é o seu amigo. Precisamos ter isso em mente, que nós temos um amigo que passa as nossas aflições juntos com a gente. Ele quer dividir o peso, Ele quer dividir a carga, Ele quer dividir as emoções, sabe? Aquelas angústias. Deus, Ele é o seu amigo fiel e Ele quer
ter esse papel na sua vida, Ele quer ser o teu amigo, entende? Então, no primeiro ponto, nós precisamos analisar que todos nós teremos dificuldades, problemas, todos nós. Segundo ponto, nós temos que entender que Deus, Ele vai passar sempre junto com a gente, Ele não vai nos livrar, mas Ele vai andar com a gente. Percebemos lá que Deus, Ele não livrou Moisés dos faraós quando eles estavam perseguindo ele. Deus, Ele passou junto com Moisés todo aquele período no deserto. Deus, Ele passa junto com todos nós. Ele está sempre junto conosco como um amigo fiel em todos os nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ele esteve com Mesaque, Sadraque e Abednego lá na fornalha. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Ele sempre esteve com Paulo nas prisões. Ele não livrou Paulo das prisões, não livrou João das prisões, não livrou Paulo das chicotadas, mas ele sempre esteve com eles. Ele sempre esteve junto com eles, sofrendo junto, passando pelas dificuldades, pelos problemas, para mostrar que Ele nunca vai nos abandonar. Então Ele nunca vai te abandonar, Ele sempre está contigo, junto contigo nos seus problemas, nas suas dificuldades. E lembre, não vincule os seus problemas e as suas dificuldades, que são comuns na vida de todos nós, com a afirmação de Paulo em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí você me pergunta, e o que é que quer dizer essa frase? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiramente, nós precisamos compreender o português, não é isso? Porque aqui quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos entender que as coisas, elas vão cooperar, olha o nome, olha a palavra, cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as dificuldades, Deus não vai te livrar dessas dificuldades. Então, elas vão vir, porque são comuns na vida de todo mundo. Mas quando ela vir, Deus vai passar com você. Ame a Deus, porque está falando de todos que amam a Deus. Ame a Deus, porque quando elas virem, Deus vai estar com você, Deus vai estar junto com você. E quando Deus está junto com a pessoa, quando Deus está no barco, todas as coisas, elas são resolvidas. Então, o que é que Paulo está falando? Que todas as coisas, elas cooperam, porque as dificuldades vão vir. Porém, se você amar a Deus e você viver junto com Cristo, vai vir uma saída, entende? Então, Ele não vai te livrar do problema, mas quando Ele estiver com você na sua vida, você vai passar pelo problema, mas Ele vai estar contigo e vai vir uma solução, porque as coisas, elas vão cooperar, entende? Então Ele não te livra, mas Ele está contigo, Ele passa junto contigo e se Ele estiver junto contigo, as coisas vão fluir, vão vir um resultado, entende? Então nós precisamos nos alegrar simplesmente por Ele ter nos amado, percebe? Então nós vamos enfrentar as dificuldades, você pode passar pelos seus problemas, mas alegre-se. Alegre-se porque você tem um Deus que te ama. Alegre-se porque você tem um Deus que te ama, que quer ser o teu amigo, que enfrenta as suas lutas, enfrenta as suas dores contigo. Ele passa contigo, isso é maravilhoso. Nós precisamos entender que as coisas realmente, elas vêm, as dificuldades vêm, mas se Deus, Ele estiver conosco, as coisas, elas vão fluírem de uma forma positiva. As coisas, elas não vão demorar. Vai vir uma saída. Deus, Ele consegue, Ele faz com que haja uma saída no meio do problema, no meio da dificuldade. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos compreender e devemos nos alegrar simplesmente por Jesus ter dado a vida por nós, simplesmente pelo ar que nós respiramos, pelo fôlego de vida, pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos alegrar, por mais que venhamos enfrentar por lutas, por dificuldades, mas nós temos que viver pela fé. Nós precisamos entender que Deus, Ele é o nosso amigo, que Ele vai passar conosco por todos os nossos problemas, Ele vai estar conosco. E precisamos nos alegrar. Entenda, você pode estar caindo tudo ao seu redor. Você pode estar enfrentando dificuldades, lutas, mas lembre-se de Deus. Lembre-se de tudo que Ele já fez por nós. Lembre-se de tudo que Ele já fez por você. E não deixe que esses problemas venham afetar o seu relacionamento com Ele, com Deus. Porque as coisas, elas vão cooperar. Você pode ter certeza disso. Você vai passar com Ele pela luta, pela prova, pela dificuldade, mas as coisas, elas vão cooperar, percebe? Elas vão cooperar. Agora, aí é que está o segredo dessa frase. Mas antes disso, eu queria que você compreendesse que nós precisamos nos alegrar em Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala: alegrem-se em Deus, em todas as suas angústias, em todas as suas dificuldades que vocês irão passar. Abra sua Bíblia rapidinho em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vocês vão
vocês vão ver o que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala assim, Filipenses 4, versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, ele ainda fala, repito, tenham alegria. Então nós precisamos ser alegres, viver alegres. Nós não precisamos... Eu sei que as dificuldades, às vezes, vêm com tanta força que nos coloca para baixo, mas precisamos estarmos com as nossas visões voltadas para Cristo, voltadas para as coisas do reino, para as coisas celestiais, que tudo isso aqui é passageiro, o teu sofrimento, a tua luta é passageira, tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui é passageiro, então nós precisamos viver, por mais que estejamos passando pelo vale, pela luta, pela prova, mas nós precisamos viver felizes. E aí eu volto a dizer no Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor, em nada sentirei falta, mas tem alguns estudiosos que defendem que durante as traduções houve um equívoco nesse versículo, e eu concordo, eu sigo esse entendimento, porque o Senhor é meu pastor e o correto é e de nada sentirei falta, porque quando você está com Cristo, nada você sente falta, nada nós sentimos falta. Então é isso, quando a gente está com Cristo, todas as coisas elas nos enchem, nós nos sentimos completos, e por isso que a verdadeira tradução é o Senhor é meu pastor e nada sentirei falta. E é isso, nada você vai sentir falta. O texto lá de Romanos, quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então nós precisamos entender isso. Nós vamos enfrentar o problema, nós vamos enfrentar a luta, mas Deus vai passar conosco e todas as coisas vão cooperar. E outra coisa interessante, se vocês puderem acompanhar no próximo versículo, no versículo 29, fala assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Então, aí é que está o X da questão. Então as coisas elas vão cooperar para aqueles que o amam e para aqueles que buscam ser parecidos com o Filho, com Jesus Cristo. Então aqui que está o X da questão. Nós precisamos viver para sermos parecidos com Cristo. Aí é que está a resposta. Você precisa viver um estilo de vida parecido para que te torne parecido com o Filho, com Jesus Cristo. Então nós precisamos viver conforme Jesus viveu aqui na terra. Nós precisamos viver os ensinamentos dele, nós precisamos compreender a vontade dele, a vontade do Pai. Precisamos viver parecidos com ele, parecidos com Jesus Cristo. Essa é a resposta. Viva parecido com Jesus. Estude o que ele quer para o homem. Siga os mandamentos, siga os conselhos de Jesus. Leia o Sermão da Montanha, que está descrito lá nos Evangelhos. Viva conforme Jesus Cristo, para que sejam parecidos com o Filho. E aí as coisas vão cooperar, vão serem resolvidas naturalmente. Percebe? Abra sua Bíblia rapidinho, para a gente finalizar. Rapidinho em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Olha que tremendo isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, nunca ficamos desanimados. Nunca fique desanimado. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Analise isso aqui. Muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas pouco tempo, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Capítulo 5. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem fez e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestimos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isto não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno.
O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para vivermos com o Senhor. Porém, verifique isso aqui, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Amém? Então, nós precisamos viver isso. Nós vamos passar pelas dificuldades, mas vamos agradar ao Senhor. Vamos viver com alegria, porque Jesus, Ele já fez tudo por nós. Jesus deu a vida por nós. Nós temos o fôlego de vida, nós temos o sopro de vida de Deus. Então, nós vamos passar por qualquer luta, por qualquer dificuldade, sabendo que Deus, Ele está conosco. E as coisas vão cooperar. Amém? Então nós devemos viver parecidos com Cristo, parecidos com o Filho. Nós precisamos amar Jesus e viver um estilo de vida parecido com Jesus. E o estilo de vida de Jesus foi fazer o bem. Então faça o bem, ajude as pessoas e o fundamento de tudo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Então curta aqui o vídeo, deixe um comentário, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos lá juntos. Nós vamos